Uma criança que aprende a reconhecer a voz do bom pastor está mais preparada para não seguir as vozes erradas do mundo. Vivemos em um tempo em que as crianças recebem muitas informações, muitos conselhos, muitas influências, mas em meio a tantas vozes, elas precisam aprender a ouvir a voz mais importante de todas, a voz de Jesus. Em João 10:11, Jesus disse: "Eu sou o bom pastor". Com essa declaração, ele estava ensinando que cuida de nós, nos protege, nos guia no caminho certo e nunca nos abandona. Bom, eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e sirvo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. E eu vou te ensinar de uma forma dinâmica como compartilhar uma verdade bíblica poderosa. Jesus é o bom pastor e ele cuida de nós, ele cuida de mim, ele cuida de você. E a primeira brincadeira é: cadê a ovelhinha? Ela é muito fácil de fazer, você não vai precisar de nenhum material. Como que funciona? Para melhor execução dessa brincadeira, você pode pedir que as crianças se sentem no chão com os olhos bem fechadinhos. E quando uma criança sentir o toque da sua mão na cabeça, essa criança deve se levantar bem calmamente e se retirar da sala. Ela deve sair e ficar escondidinha em algum local. Se o seu ambiente for um ambiente grande, tiver espaço para a criança se esconder sem que ela saia da sala, você pode pedir para que ela se esconda naquele local pré-determinado, ou se não tiver, você pede para a criança sair, ficar escondidinha ali perto da porta, e ao seu comando, as crianças que estão com os olhos fechados, elas devem abrir o olho, procurar quem é a criança que está faltando, quem é a ovelhinha que está faltando. Essa é uma brincadeira muito legal. Você pode colocar uma música enquanto você vai passando ali e escolhendo uma criança para se esconder. E quando a música parar, as crianças precisam abrir o olho e identificar qual é a ovelhinha que não está mais ali. E elas devem falar o nome daquela ovelhinha. E assim você pode ensinar para as crianças que Jesus se importa com todas as suas ovelhas. Ele olha lá do céu e sabe o nome de cada uma delas, porque todas as ovelhinhas para Jesus são importantes. A segunda brincadeira é a brincadeira Pastor, cadê a sua ovelhinha? Eu trouxe aqui bolinhas de algodão. E o que você vai fazer? Você vai esconder pela sala, pelo ambiente do Ministério Infantil, várias bolinhas de algodão, mas é muitas mesmo, tá bom? Porque a gente vai criar como se fosse uma competição entre as crianças. É claro, uma competição sadia, tá bom? Você vai espalhar essas bolinhas de algodão por todo o espaço do ministério, pelo espaço que vocês têm ali. E a brincadeira funciona assim. Você vai dizer para as crianças que agora elas são pastores de ovelhas. Aí você vai perguntar: mas pastores, cadê as suas ovelhinhas que eu não tô vendo com você? E aí você vai então dizer para as crianças: vocês precisam procurar a sua ovelhinha. E aí você vai mostrar a bolinha de algodão e vai falar assim: ao meu comando, pastores, vocês devem procurar as suas ovelhinhas que estão perdidas. Porque a ovelhinha bem cuidada é aquela ovelhinha que sempre está perto do seu pastor. Você vai procurar uma ovelhinha como essa. Ganha o pastor que tiver mais ovelhinhas. E aí você vai fazer o comando: 1, 2, 3 e já! Ou então você pode falar um versículo bíblico e após o versículo bíblico as crianças saem procurar as suas ovelhinhas. E aí é claro que depois você vai parabenizar todas as crianças por terem encontrado as suas ovelhinhas. E você pode falar para as crianças que a ovelhinha, ela sempre está segura perto do seu pastor. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor. E é por isso que nós, que somos ovelhas de Jesus, precisamos sempre estar pertinho de Jesus. Longe de Jesus, a gente corre muito perigo, mas pertinho de Jesus, a gente está em segurança. Dentro do PEC, eu preparei um tema exclusivo para você ensinar para as crianças que Jesus, ele é o bom pastor. Dentro do PEC, você tem acesso não só a esse tema sobre o bom pastor, mas você tem acesso também a mais de 20 temas completos, com mais de 120 lições bíblicas para você usar o ano todo no Ministério Infantil, que você possa ensinar valores e princípios bíblicos com criatividade e muita unção. Eu vou deixar o link do PEC
aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário do YouTube. Tem muito material legal te esperando e cada aula é mais divertida e dinâmica do que a outra. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil ensinar a Bíblia com um roteiro completo. Então, acesse o link e tenha mais informações sobre o PEC. A próxima brincadeira é uma brincadeira musical. E para essa brincadeira, você vai dar um balão para cada criança e vai pedir para que elas encham, né, para que elas possam ali soprar e encher o balão e depois ali com o seu auxílio ou se elas conseguirem, vai dar o nó e o balão vai representar a sua ovelha. Cada pastor vai ter uma ovelha, que é o seu balão. A cor do balão é indiferente, tá? Se você quiser que o balão seja da mesma cor, não tem problema. Ou se você quiser que tenha cores diferentes, também não tem problema, tá bom? A cor do balão não vai atrapalhar a execução dessa brincadeira. Cada criança precisa ter o seu balão. E aí, a brincadeira musical é o seguinte: você vai colocar para tocar, ou então você vai cantar uma música que fale sobre pastor. E conforme as crianças vão ouvindo a música, elas precisam brincar com o balão, sabe assim, ó, sem deixar o balão cair. Tomando muito cuidado para que a sua ovelha não se perca de você, porque você é o pastor. Então a criança vai ficar ali brincando com o balão enquanto ela escuta a música. E quando a música parar, o pastor deve ficar em estátua e provavelmente alguns pastores vão deixar a sua ovelhinha cair no chão. As crianças vão ficar estátua e ao seu comando elas devem voltar a se movimentar e pegar a sua ovelhinha perdida. Você pode fazer essa brincadeira várias vezes. Essa é uma brincadeira muito legal para as crianças pequenas, para elas poderem entender esse conceito do pastor que cuida, que sempre zela, que procura a sua ovelhinha. É uma brincadeira muito divertida para fazer com as crianças, vai render boas risadas, além de nós estarmos ensinando outros conceitos pedagógicos que não cabem aqui, mas que também são extremamente importantes para as crianças. A próxima brincadeira é a brincadeira de quem é a voz. Para a execução dessa brincadeira, você vai precisar aí do auxílio de um pano ou então de uma venda para a criança poder colocar no seu olho. Como que vai funcionar? Uma dessas crianças vai ficar com a venda e as demais crianças devem fazer um círculo. Então, as crianças vão fazer um círculo e a criança que está com a venda deve ficar no meio do círculo. As crianças vão cantar uma música, qualquer música que for. Ao seu comando, quando você pedir para parar de cantar a música, uma das crianças deve continuar a cantar, tá? E aí, a criança que está com o olho vendado deve descobrir de quem é aquela voz. Para essa brincadeira funcionar, é importante que você explique as regras para as crianças. Então, antes deles começarem a cantar, você já vai designar quem é a criança que vai cantar sozinha, que vai continuar a cantar sozinha, quando todos pararem, tá bom? E aí você também precisa combinar com as crianças qual é o comando que você vai fazer, que elas vão identificar que é a hora delas pararem de cantar, para só o amigo continuar cantando. Essa é uma brincadeira muito legal para você compartilhar com as crianças uma curiosidade de ovelha. Você sabia que a ovelha, ela só reconhece a voz do seu pastor? Ela só reconhece o comando do seu pastor? Isso porque aquela ovelha sabe que aquela voz que ela ouve é do seu pastor. O pastor que leva ela para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E aí você vai compartilhar tudo que um pastor faz. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso bom pastor. E nós precisamos conhecer a voz de Jesus. Jesus já conhece a sua voz, porque ele é o seu bom pastor. Mas será que você, ovelha de Jesus, conhece a voz do seu bom pastor? Será que quando ele fala com você, você escuta? Você presta atenção? Essa é uma dinâmica que é muito interessante para as crianças juniores de 9 a 12 anos, porque elas já começam a pensar melhor, elas já têm um pensamento, elas já começam a pensar melhor, a refletir sobre as suas atitudes, elas começam a pensar se elas estão realmente ouvindo a voz de Deus. É uma dinâmica que faz as crianças refletirem sobre o que elas têm dado ouvido. Será que elas têm ouvido a voz de Deus? Ou será que
elas têm ouvido mais a voz do mundo. Me conta aqui nos comentários qual dessas dinâmicas você mais gostou e que você vai colocar em prática com as crianças. Eu gravei um vídeo com uma ideia de aula completa para você ensinar sobre o bom pastor. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui na tela para que você possa assistir e ensinar para as crianças que Jesus é o bom pastor e ele cuida de cada uma das suas ovelhas.